Oi pessoal, tudo bem? Ó, pega essa garrafinha de água, pega o seu lanchinho aí que eu gosto muito de chocolate, senta na cadeira e vamos começar o nosso estudo. Vamos começar o nosso estudo de Novo Testamento. Para a gente começar, tem que começar sempre pelo início. E qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Isso, muito bem. O livro de Mateus. Agora tem uma pergunta mais difícil para você. Você sabe quem escreveu o livro de Mateus? Isso. Foi ele mesmo, ó. Até me mandaram aqui por escrito. Quem escreveu o livro de Mateus. Peraí. Quem escreveu o livro de Mateus foi Levi. E... Ou foi Mateus? Ou foi Levi? Quem será que escreveu o livro de Mateus? Foi Mateus ou foi Levi? Levi ou Mateus? Vocês já ouviram falar de Levi? Não é aquele lá da igreja, não. Aquele é pequenininho, tudo bem. Ele é legal, eu gosto dele também. Eu tenho ele aqui no meu coração. Mas não foi ele, não. Deixa eu te contar então uma coisa. Levi era um menino que era judeu e morava lá naquele lugar, naquele lugar onde Jesus passou. Mas naquele tempo tinha o povo judeu, ele era judeu, ele é uma criança judia. Naquele tempo, o povo judeu era governado pelo Império Romano. O Império Romano, gente, era tão grande que ele dominava 3 continentes, praticamente todo. Ele dominava parte da África, parte da Ásia e parte da Europa. Era muita gente, era muito extenso. Ó, quer ver? Vou mostrar para vocês como é que ele é extenso. Não tem esse meu chocolate aqui? Pensa só o seguinte, pensa que o mundo é como se fosse essa barra de chocolate. Esse é o mundo todinho. O Império Romano tomava conta, ó, quase da metade do mundo. Era muita gente. Era um território muito grande. E era um território tão grande que não tinha romano para governar isso tudo. Não tinha gente para tanta gente. Então o que eles faziam? Eles dominavam o lugar, tomavam conta daquele lugar e deixavam que os próprios povo dominado tomasse conta. Só tinha que obedecer às regras dele. Tinha certas coisas da cultura do Império Romano que eles não abriam mão. E aí eles chegavam, dominavam com força, com poder, com o exército deles e cobravam uma coisa que eles faziam muito para financiar isso tudo, era imposto. Eles cobravam imposto muito alto. Quer ver? Eu vou mostrar de novo no chocolate. A pessoa trabalhava para fazer isso tudo aqui, ó. Fazer isso tudo. Era a produção dela, assim, de trigo, de azeite. E tem 4 barrinhas aqui. Uma barrinha, uma barrinha tinha que pagar de imposto. Então sobravam só 3 barrinhas. Outra barrinha tinha que pagar de imposto religioso para a igreja. Então o cara trabalhava pra caramba, plantava pra caramba e só sobravam 2 barrinhas para ele. Poxa, difícil, né, gente? Trabalhar tanto e não receber quase nada, né? Era muito duro naquele povo. Por isso que você tinha que dar todas as moedas, muitas moedinhas, muito imposto para César. Você lembra que quando Jesus fala assim, dai a César o que é de César? Porque na moedinha do Império Romano, lá na moedinha, tinha nas filhas, assim, no do desenho, tinha a cara do imperador romano. Mas aí voltando para Levi. Levi foi crescendo dentro desse povo, dentro dessa forma, sendo governado pelo povo romano. E aí quando ele cresceu, quando ele ficou adulto, ele tinha que arrumar um emprego, tinha que trabalhar, né? E sabe o que ele foi trabalhar? Poxa, nem te conto. Não tinha o Império Romano, ele foi ser cobrador de imposto do Império Romano. Quer dizer, ele tinha que pegar as moedinhas de todos os amigos dele, de todos os hebreus, todos os judeus, todo mundo, para entregar para o Império Romano. Pô, isso não é muito bom, né? Até porque, você lembra de um outro personagem da Bíblia que também era cobrador de impostos? Lembra? Lembra de um tal de Zaqueu? Pois é, Zaqueu tinha a maior fama, todo mundo fala que Zaqueu, ó, pegava a moedinha para ele. Então, quem era cobrador de imposto era considerado um traidor do povo judeu, porque era um judeu, mas que estava cobrando do povo judeu, do próprio povo judeu. Por isso, Levi provavelmente não era assim muito bem visto, igual Zaqueu. O pessoal achou um absurdo Zaqueu, Jesus ir cear, ir lanchar, e almoçar, jantar na casa de Zaqueu. E Zaqueu tanto sabia que ele não era bem visto, que Zaqueu fala bem assim para Jesus. Ó, depois que ele se converte, ele fala, se por acaso eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei para os pobres,
E se por acaso eu peguei alguma coisa que não é minha, eu vou devolver 2 vezes. Eu sempre confundo essas quantidades, mas eu sei que Zaqueu devolveu aos pobres e Zaqueu dividiu tudo que ele tinha com os pobres. Zaqueu. Mas né, a gente está falando do livro, a gente não está falando de Zaqueu, né? A gente está falando do livro de Mateus. Ou está falando do livro de Levi? Não sei. Eu sei o seguinte: um dia Jesus estava andando lá perto da coletoria, onde ficavam os impostos. E aí, nesse dia, Jesus viu Levi e chamou Levi: segue-me. Chamou Levi para ser seu discípulo. Mas quem foi? Foi Mateus. Você ainda não entendeu, né? Então tá bom, eu vou ser claro, vou ser mais claro agora. O nome verdadeiro de Mateus era Levi. Mateus nasceu com o nome de Levi. Levi era o nome que os pais dele chamavam ele, era o nome que o pessoal dos impostos chamava ele, era Levi, o cobrador de impostos. Mas quando Jesus chama ele, Jesus não olha para a profissão dele, não olha para os pais dele, Jesus vê Mateus. Mateus. Porque Jesus vê um outro homem, como ele viu um outro homem um dia, em você, em mim e em você. Foi bem assim que ele fez com Levi. Ele olhou, chamou, vem, segue-me, vem. Mas aí já não era mais Levi que foi Mateus. Naquele dia, quando Levi ou quando Mateus viu Jesus, foi um chamado irresistível. Foi uma coisa tão forte que ele largou tudo, largou todos os impostos, largou o povo romano e foi seguir Jesus. Por isso, quem escreveu o livro de Mateus foi Levi e foi Mateus, porque eles eram a mesma pessoa, né? Sabe? É como se Jesus olhasse para mim e falasse: Gustavo, que é meu nome de gente, larga isso tudo, vem ser Sepacol, vem ser assim para mim dessa forma. E a presença tão intensa, tão forte de Deus naquele momento fizesse com que eu deixasse tudo. Incrível isso, né? Isso aconteceu também com outros personagens na Bíblia. Quer ver? Lembra de Paulo lá no Novo Testamento? Paulo ganhou um outro nome. Paulo passou a ser Saulo. Isso aí. Uma outra pessoa. Pedro também. Pedro aquele cabeça dura, discípulo também de Jesus. Ele também o nome dele era Simão. Tinha Simão, Pedro. Mas ele deixou de ser Simão para ser só Pedro. Sim, algumas pessoas aconteceu isso. Que aconteceu com Levi, que deixou de ser Levi e passou a ser chamado de Mateus. É uma mudança de metanoia de cabeça, uma mudança de estilo de vida. E o nome só reflete isso, entendeu? Então, quem escreveu o primeiro livro que nós estamos estudando é Mateus, mas também é Levi. Quem falou Levi, acertou. Quem falou Mateus, acertou. Todo mundo, ponto para todo mundo. Mas se a gente lembrar, são 4 evangelhos, que a gente já falou sobre isso na outra aula. Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente também já falou que todos eles estão escrevendo sobre as boas novas, mas cada um vê as boas novas de um jeito diferente. Por quê? Cada um cresceu num lugar diferente, cada um tem uma comida favorita diferente, cada um teve uma educação diferente e cada um tinha uma profissão diferente. Eu não acabei de falar que Mateus era cobrador de impostos? Pois é. João, João? Lucas era médico. João era pescador. Marcos, a gente não sabe exatamente o que era não. Mas Jesus falou com cada um deles. Exatamente com que Jesus fala com você e fala comigo. Jesus fala com a gente de forma individual e transforma a gente de forma individual. Cada um de nós tem um papel diferente, uma função diferente no reino de Deus. Jesus fala com o pastor, Jesus fala com as crianças, fala com os adultos, fala com a tia Adriana, Jesus fala até com os palhaços, Jesus fala até comigo aqui muitas vezes. Mas aí a gente estava contando que Jesus era judeu, Mateus também era judeu e Mateus tinha trabalhado com o povo judeu. Eu acho que exatamente por isso, porque Mateus trabalhou muito tempo lá para recolher o dinheiro do povo judeu para entregar para os romanos, é que ele escreveu o livro dele principalmente para o povo judeu. Ele escreveu. Ele tinha uma preocupação muito grande em mostrar coisas semelhantes que tinham acontecido no Antigo Testamento que vieram acontecer no Novo Testamento com Jesus. Quer ver? Teve bem um episódio lá no Antigo Testamento com Moisés.
quando Moisés nasceu, no nascimento de Moisés. Vocês lembram que no nascimento de Moisés, o rei queria matar todo mundo do povo hebreu, todas as crianças que eram pequenininhas, e Moisés teve que ser colocado dentro de um cesto? Pois é, quando Jesus nasceu no Novo Testamento, foi bem parecido, porque tinham passado os reis que o pessoal chama de magos, né? Mas eram os reis sábios, e tinham perguntado para o rei Herodes aonde tinha nascido o rei. O rei Herodes fica muito furioso, achando que só ele que podia mandar em tudo, e manda matar todas as crianças todos os meninos abaixo de 2 anos de idade. Então, teve uma matança lá no Antigo Testamento com Moisés, e teve uma matança também aqui no Novo Testamento com Jesus. Olha como é que as coisas são, parecidas, como é que as coisas vão se encaixando, né? A gente bem sabe, né, que Moisés não morreu, ele acabou virando o rei do Egito, né, o príncipe no Egito. Ele foi salvo, né? E a gente também sabe que um anjo avisou Maria e José para eles saírem de onde eles estavam, para eles irem para outro lugar. E aí Jesus se salvou. Então, o plano do inimigo sempre dá errado. Mas aí, outra coisa parecida. Lembra que lá no Antigo Testamento, Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos? Pois é, no Novo Testamento com Jesus sobe no monte também. Mas não é para... Ele pega os 10 mandamentos e vai explicar os 10 mandamentos naquilo que ele chamou de Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Ele conta tudinho como é que deveria ser. Ele fala que tem que ter justiça social, que a gente tem que cuidar dos órfãos, das viúvas, quem mais que a gente tem que cuidar? Ele explica dos estrangeiros, das viúvas, dos pobres, necessitados. Ele explica tudo direitinho, que Deus é quem salva, mas Deus também é justo, e que a gente precisa agir de forma justa aqui nessa terra. Ele ensina também no Sermão do Monte como lidar com dinheiro. Ele fala sobre a lei da colheita e da semeadura. Ele ensina até aquela oração do Pai Nosso para a gente fazer no nosso quarto secreto. O Sermão do Monte é tão importante, mas tão importante, que é como se fosse a constituição do reino de Deus. Como tudo tem que ser e como tudo vai ser um dia de novo. É isso aí. É um documento, é como se fosse um documento muito importante. Então, assim, pede para seu papai estudar com você o Sermão do Monte, porque é muito legal. Vai ser bom para você, vai ser bom para ele, vai ser bom até para mim. Eu sei também, pessoal, que não dá para a gente falar tudinho assim no livro de Mateus, rapidinho. Mas há uma última coisa que eu queria falar que para mim é muito importante, que está lá no finalzinho de Mateus, está lá no capítulo 28, que fala que é chamado de a grande comissão, que é quando Jesus já morreu, já ressuscitou, e ele fala assim para o pessoal, ele dá o último recado: pessoal, os discípulos vão pelo mundo, cumpram o ide e façam discípulos de todos os povos e nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra comissão não está na Bíblia original, não está lá naquele texto que Levi ou Mateus escreveram, não. Essa palavra comissão veio depois, porque quem dividiu a Bíblia em capítulos, em versículos, foi o homem. E aí, você vê lá na sua Bíblia, se não está lá no capítulo 28 de Mateus, se em cima antes de começar, não está escrito assim, a grande comissão. Uma comissão é uma grande ordem, um grande pedido, talvez uma das ordens mais importantes de Jesus. Ele fala para nós sermos discípulos dele e seguir e sair pelo mundo anunciando o nome de Jesus. Então a nossa parte muito importante é dizer para todo mundo não apenas que Jesus salva, mas não precisa sair, mas que ele também é um Deus justo. Mas a gente não precisa sair pelo mundo falando, a gente pode falar com os nossos amiguinhos, a gente pode falar com a nossa professora da escola, pode falar com o pessoal da nossa família que vem visitar a gente. Tem um monte de gente, tem gente que vai para a África, tem gente que vai para a Europa, tem gente que fica em casa. O que importa é você falar. E para terminar mesmo, eu queria falar o seguinte: como é que a gente pode obedecer à grande comissão? Tem algumas formas que eu queria destacar. Você pode, falar sobre Jesus contando para um amiguinho, chamando para ele para ouvir essa aula ou outra aula, contar às pessoas à sua volta, que está ao seu redor, o que Jesus já fez na sua vida. Você pode também estudar a Bíblia, porque ser discípulo de Jesus também é ser um estudante. A gente, quando está estudando, está lendo, como a gente está fazendo aqui, a gente está partilhando
o que a gente aprendeu com a Bíblia com as outras pessoas. Isso ajuda todo mundo a crescer, todo mundo vai crescendo e vai aprendendo mais. E a gente também pode ajudar na igreja, porque a igreja é um lugar onde todo mundo aprende a ser aluno, todo mundo é professor e todo mundo é aluno. E tem sempre muito trabalho para a gente fazer lá. Bom, então não esqueça, pessoal, quem escreveu o livro de Mateus foi Levi ou foi Mateus? Foram os dois, né? Então, esse é o recado final que eu queria deixar. Na próxima aula, vamos estudar o livro de Marcos. Tchau, pessoal!